que aconteceria se? Grandes momentos da Marvel contados de forma alternativa. Será que isso é bacana? Fica com a gente depois da vinheta que você vai entender. Fala, perdidos e perdidas, eu sou o Fábio, estou aqui na companhia dos meus amigos Osvaldo e André Loreto, e hoje a gente vai comentar o What If, ou aqui no Brasil, o que aconteceria se, que era um gibi da Marvel, que já teve várias encarnações, que pegava eventos-chave do universo e se perguntava, e se tivesse terminado de uma forma diferente? E se aquele cara não tivesse morrido? E etc e tal. Então a gente vai falar um pouquinho dessa publicação hoje, para você se preparar logo para a série animada da Marvel que vai estrear agora em agosto. Fala pessoal, esse seria o programa dos Perdidos no Tempo, na versão da Marvel What If. O que aconteceria se os Perdidos no Tempo tivessem uma abertura diferente com o André Loreto ou com o Fábio? É justamente essa pegada, foi essa proposta que em 1977 o Roy Thomas teve a sacada. Ele pensou, e se esses eventos tradicionais que fazem parte do cânone, eles tivessem um outro desfecho? Na verdade, a ideia por trás do que aconteceria assim, né, era justamente isso, era explorar outras possibilidades para o universo Marvel, né? Então, assim, as histórias brincavam com essa possibilidade de um desfecho alternativo para eventos que eram, pelo menos inicialmente, né, eram eventos significativos para o universo Marvel. Então, só para a gente começar a nossa conversa aqui, como tu falaste, a primeira encarnação o que aconteceria assim, né, da What If, começou em 1977 e foi até 84. Então foram 47 edições mais uma edição especial, né? E assim, um outro diferencial que a revista tinha, que até brincava com essa possibilidade de múltiplas realidades e tal, é porque as histórias elas sempre eram apresentadas pelo Vigia, né? Pelo Uatu. Então ele que era o... Não. Era pelo André Loreto, não era? Ah, não. O André Loreto, ele disse pro Uatu, vai lá e apresenta esse bagulho. Verdade, o André Loreto, ele queria ficar, ele gosta de interferir, e o Uatu não pode interferir como bom vigia. Tá certo, por isso que não foi o André Loreto, pessoal, por isso que a Marvel criou os vigias. Porque assim, é interessante até a gente pensar por esse lado, que, por exemplo, a DC, ela tinha múltiplas realidades e múltiplas terras, né? A Marvel, ela encontrou uma maneira mais concisa de fazer isso, porque o que eram esses desfechos alternativos das histórias? Era o Vigia, né, que olhava diversas realidades e encontrava algumas em que aqueles eventos tinham se dado de maneira diferente. Então, essa era a premissa básica da história, né? Isso é legal, Fábio, porque a DC, desde o começo, como você falou, tal qual acontece nos cinemas, ela já tinha as suas terras paralelas, né? Acho que era o Elseworlds que eles chamavam, né? E já tinha essa aceitação, enquanto que a Marvel era muito fixa no cânone. A Marvel não aceitava, era só o cânone. E aí quando passam a missão pro Roy Thomas de criar uma revistinha que tinha que custar o dobro, e aí ela teria que ter uma história também que justificasse, é quando ele tem essa sacada de, poxa, eu vou trazer histórias alternativas. Na verdade... Assim, eu não sei vocês, mas eu lembro de uma, cara, que ficou marcado pra mim, que era o que aconteceria se um humano radioativo mordesse um porco, não, mordesse uma aranha. Era um porco ou era uma aranha? Eu não lembro mais, cara. Mas só sei que em vez de ser o Peter Parker, né, que fosse mordido por uma aranha, era o contrário. Então a aranha ficava com uma força sobrenatural porque um humano tinha mordido. Sacou? Então assim, isso ficou muito marcado, cara, porque é um troço muito diferente, cara, sabe? Porque assim, vamos lá, só retomando aqui, essa questão das múltiplas terras da DC, o Elseworlds que tu falaste, ela vem bem depois, né? Mas assim, esse conceito de múltiplas terras já tinha na DC antes. A Marvel foi nesse filão diferente, mas como tu falaste, eram histórias fechadas, né? Era uma história por edição, então o negócio se resolvia ali mesmo, e isso, em princípio, não afetava a cronologia.
né? A sagrada linha do tempo era mantida intacta ali, porque era só aquela historinha ali e acabou. E eles pegavam coisas diretamente da cronologia. Por exemplo, para citar alguns exemplos aqui, a primeira revista da What If era o que aconteceria se o Homem-Aranha entrasse para o Quarteto Fantástico. E isso foi uma possibilidade que apareceu nas histórias do Homem-Aranha de 1963. Na cronologia normal, o Aranha não aceitou, né? Ou não se juntou ao quarteto. Mas e se ele tivesse se juntado? Como é que ia ser? Ia virar um quinteto. Pois é, mas aí tem toda essa brincadeira aí e tal, né? E outros exemplos, né, mais famosos, né? O que aconteceria se a Fênix não tivesse morrido, né? Se a Gwen Stacy não tivesse morrido, momentos chaves, né, da cronologia. Até lembrando, se o pessoal tá assistindo ali os nossos vídeos do Capitão América, né, dos 80 anos, a gente falou em um dos vídeos lá que teve uma edição na fase do John Byrne que o Capitão América se candidatou a presidente. Depois ele não ganhou, abandonou a disputa, não lembro. Mas fizeram o que aconteceria se ele tivesse sido eleito presidente. Então eles sempre pegavam esses momentos decisivos, né, e davam uma visão alternativa, né, do desfecho da história. Então essa que era a brincadeira inicial. E é legal, Fábio e André, porque era uma história fechada. No começo, Roy Thomas, ele não pensou em criar as terras paralelas. Ele não pensou, não, a Terra vai ser a principal do cânone, vai ser a 616, e cada What If vai ser um. Ele queria realmente poder brincar, ter liberdade e trazer para o leitor uma história diferente e fechada. Então essa, no caso da estreia do Homem-Aranha, o que aconteceria é que a Sue Storm ia perder o espaço dela. E ela acabar se envolvendo com o Namor, e a família mais famosa da Marvel não existiria da forma como a gente conhece. Por exemplo, também nessa do Capitão América presidente. Cara, ele seria um péssimo presidente. Ele não seria o herói Capitão América, ele seria um péssimo presidente dos Estados Unidos. Na verdade, era tudo um grande exercício de imaginação, né? Quer falar, Loreto? Porque na realidade foi uma sacada realmente genial do cara, porque às vezes a gente pensa isso mesmo, né? Pô, e se eu não tivesse feito engenharia, tivesse feito, sei lá, medicina, e se eu não tivesse virado a esquina naquela hora que meu carro bateu, sabe? Ou então, eu dei passagem para um cara, né, que tava no trânsito, dei passagem pro cara, o cara ficou na minha frente, caiu uma jaca em cima do carro do cara. Se eu não tivesse dado, a jaca ia cair em cima do meu carro. Então, são coisas que às vezes acontecem. Então, a sacada do cara é porque as pessoas assim, pô, bacana isso aqui, porque eu já pensei isso algumas vezes e tal. Então o cara acaba lendo e o troço é um exercício realmente mental do que poderia acontecer, as consequências e tal. Isso é muito bacana, cara. E uma outra coisa que eu acho legal da gente comentar aqui é porque é o seguinte, como esses exemplos que o Oswaldo citou aí, não eram alterações mínimas, assim, coisa pequenininha ali e tal, só ia acontecer um negocinho aqui e depois eu voltava ao normal. Não, as repercussões eram grandes das escolhas alternativas nas histórias, né? Então isso era legal também, porque o leitor não se sentia agredido no seguinte sentido, eu achei que ia ser uma grande revolução e não, é só uma besteirinha aqui e depois tudo voltou ao normal. Não, as repercussões eram realmente grandes. Sim, né? Sim. E outro detalhe, só rapidinho, um outro detalhe que eu acho legal também de comentar é porque é o seguinte, algumas dessas histórias, a gente está falando aqui final da década de 70, né, início da década de 80, mas algumas dessas histórias, coincidentemente ou não, depois acabaram sendo aproveitadas de alguma forma na cronologia oficial da Marvel, né? Por exemplo, a gente teve aqui na edição 10 o que aconteceria se a Jane Foster ficasse com o martelo do Thor. A gente viu agora recentemente, né, a Jane Foster virou a Thor por um período e tal. A gente teve uma outra aqui, o que aconteceria se os Vingadores tivessem sido formados nos anos 50. A gente teve, não com os mesmos personagens, mas essa ideia foi aproveitada em algumas edições da Marvel, mostrando uma equipe secreta dos Vingadores na década de 50. Né? Então, assim, não sei se inspiraram nisso, mas o fato é que as ideias foram reaproveitadas décadas depois, né? Sim. Tava falando
Pra mim, cara, a que mais marcou o meu What If que eu começo é a da Fênix, né? X-Men tá muito ligado à minha vida dos quadrinhos. Então, o primeiro What If, que eu nem lembro se veio na revistinha dos X-Men, acho que sim, publicada no Brasil, foi o que aconteceria se a Fênix não tivesse morrido ali naquela grande batalha dos X-Men. E o resultado é que ela ia destruir tudo, todo o sistema solar, ia matar os X-Men no caminho, então é muito legal. Algumas outras também famosas que me marcaram foi, como o Fábio falou, do Homem-Aranha com a Gwen Stacy. Acho que essa daí, todo leitor de quadrinhos, é a primeira coisa que ele vai se pensar, é falar, porra, mas e se ele tivesse salvado assim, se ele tivesse... Então ele não joga a teia, ele resolve ele mesmo, ele consegue, e ele se casa com ela, não tem Mary Jane, e o Duende Verde acaba revelando a identidade dele, e porra, ele tem uma vida muito escrota, ele é caçado pela polícia, por todos ali como um vigilante, e ele não tem uma vida bacana, quer dizer, ele não seria feliz com isso. Tem uma outra também que é bem interessante, que envolve o Quarteto Fantástico, que é o que aconteceria se o Reed Richards não tivesse errado aquele primeiro voo experimental e eles não tivessem conseguido os poderes, não existisse o Quarteto Fantástico. É legal também, porque no ataque do Homem-Topeira, os 4 se uniriam e conseguiriam resolver. Eles seriam fantásticos, mas não teriam poderes, eles iam resolver com base na inteligência. E tem uma da década de 90, já pegando aquele hype da década de 90 do anti-herói, era o que aconteceria se o Venom tivesse fundido com o Justiceiro, com o Frank Castle. Essa também é muito legal, porque aí, meu amigo, o Frank Castle fica o bicho, ele mata o rei do crime e tem que se juntar Homem-Aranha, tem que se juntar Demolidor, Cavaleiro da Lua. Só que o Frank Castle é tão safo, que o Venom nunca dominaria ele. E no final, o desfecho é interessante. O Venom, ele ficava agindo à noite, né? Enquanto o Frank Castle estava dormindo. Só que quando ele descobre, depois que ele tem um embate, ele chega pro simbionte, né, na mente dele e fala, ó, ou tu me obedece e vai começar a fazer só o que eu quero, ou eu vou me matar e acabou para nós dois. E aí o Venom sabe que ele não tá blefando e acaba aceitando. Então, assim, é como se o Venom nunca tivesse assumido o controle e aí vai ficar para sempre o Justiceiro Venom. São algumas das que eu lembro, né, e que marcaram. Teve a do Homem-Aranha casando com a Black Cat, né? Como é que chama? Com a Gata Negra. Gata Negra. Teve dele não casando com a Mary Jane. Teve da Karen Page não morrendo, né? Com o Demolidor. Então, assim, tem várias, cara. É muito bacana, realmente. Mas aí é o seguinte, vamos lá. Essas últimas que vocês falaram aí já são da segunda fase da revista, que inclusive foi mais duradoura, né? O volume 2, né? O volume 2, ele começou em 89 e foi até 98, então aí foram 115 edições, né? A gente obviamente não teve todas essas histórias publicadas no Brasil, né? A gente teve algumas, essas que a gente está lembrando aqui, né? Mas era bem interessante e como curiosidade, né, desse segundo volume, a gente pode dizer que o Atu ele continuou sendo o apresentador, né, das histórias, o anfitrião ali, mas ele só exerceu esse papel até a edição 76. Porque assim, a gente está falando aqui desde o início que essas histórias estão fora da cronologia, que é outra realidade e tal, não sei o quê, mas olha que interessante. Ele só apresentou as histórias até a 76. Por quê? Porque nas histórias do Quarteto Fantástico, o personagem, né, o Vigia, ele foi punido porque ele interferiu lá numa situação e acabou causando a morte de um outro Vigia. Então ele sofreu essa punição, perdeu o cargo dele, né, de Vigia, vamos dizer assim, e parou de aparecer nas revistas do que aconteceria se, né? Então, também essas brincadeiras, essas referências também é legal da gente citar, né? E aí depois da edição 76, eram só as histórias que começavam lá, não tinha ninguém apresentando, não tinha nenhuma introdução, né? Era a história pura e simples, né? Mas Agora, Fábio, é uma sacanagem com o Atu, né?
Sim, Porque sim. todos os outros vigias não devem fazer porra nenhuma, não devem trabalhar, porque tudo acontece na Terra e quem faz tudo são os humanos ou os mutantes. Ou seja, só quem trabalha nesses vigias é o Atu. E aí o pobre coitado fica só assistindo, porra, é tanta confusão. Eu falo, vou interferir aqui, ver se para de dar cagada aqui na minha área, no meu setor. Não tem um dia de folga. E olha, essa segunda fase, né, esse volume 2, ele também foi bem interessante por outros aspectos, assim. Por exemplo, algumas histórias dessa segunda fase tinham continuação, tinham tipo, parte 1 e parte 2, né? Essa própria que o Loreto falou, se o Homem-Aranha não casasse com a Mary Jane, aí na sequência era se ele casasse com a Gata Negra, né? Então mudou um pouquinho esse esquema de ser uma história fechada, mas ainda assim não eram histórias muito longas, né? Eram duas, acho que duas, nem sei se teve com 3 partes, acho que só com 2, né? Algumas histórias tinham vários finais possíveis, né? Ele contava a historinha toda, aí dizia, olha, daqui pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, né? Dava mais de um final alternativo. E também algumas histórias geraram uma repercussão bem grande no universo Marvel como um todo. Por exemplo, na edição 105 foi apresentada a Spider-Girl, que era a filha do Aranha com a Mary Jane, né? A Mayday Parker. A personagem fez tanto sucesso que ela ganhou uma revista própria, né, e deu origem a um selo alternativo da Marvel, que era o MC2, com diversos personagens que durou alguns bons anos. Então, assim, para ver que, querendo ou não, essas histórias acabaram influenciando e tendo um peso na história da Marvel como um todo, né? Isso é legal também, eu acho, da gente comentar. Em algum momento, né, Fábio, da trajetória do What If, provavelmente no volume 2, a Marvel adotou oficialmente o multiverso. E aí ela começou a batizar as múltiplas terras e a terra principal do cânone vira 616. E aí ela aproveitou algumas histórias do What If para também se tornarem terras. Então, sim. Como essa questão da filha, né, do Peter Parker lá da Spider-Girl, e ela se torna uma terra que pode ser revisitada, esse personagem pode trazer, perde um pouco daquela essência de ser só uma historinha, um exercício de imaginação fechado, que foi idealizado e já começa a fazer parte do multiverso da Marvel. Meio que vira também um laboratóriozinho, né? Pô, bora ver essa personagem aqui, se o pessoal gosta, se o pessoal não gosta. Se gostar, pode ser que vire um selo, né? Pode ver uma revista e tal, alguma coisa assim. Não deixa de ser uma boa sacada, né? Sim. Não, esses 2 primeiros volumes da revista, na minha opinião, foram os melhores. Né? Porque a gente teve toda essa questão do exercício da imaginação, a gente teve essa influência direta e indireta no universo Marvel. Outra coisa que é interessante da gente falar é que algumas histórias, o Loreto até citou um pouquinho disso, elas eram voltadas para o humor. Né? Então isso é uma coisa que aconteceu no volume 1, a gente teve uma história lá, o que aconteceria se a redação da Marvel virasse o Quarteto Fantástico, né? Então era o Stan Lee, a galera lá da redação e tal, ganhando poderes. Isso continuou no volume 2 também, com algumas histórias voltadas para o humor, né? E também um outro detalhe, nessa época a Marvel tinha o Conan. Então, Conan também estrelou várias edições do que aconteceria aqui. Excelente, cara, Fábio, lembrança. Eu lembro de uma, cara, você falou isso agora, cara, veio na minha mente uma, que era o Conan, nos dias atuais, cara. E eu me lembro, que ele cara, vem... eu me lembro O que aconteceria se o Conan viesse pro nosso universo? Cara, e eu lembro dele chegando acho que era Nova York, né? Deve ser, né? Ele chegando em Nova York falando que o ar era horrível, cara, que era quente, era estranho e tal. E eu nunca tinha parado pra pensar que o ar nosso ar é completamente diferente do ar de um cara que, sei lá, viveu há 100, 150 anos e tal, não sei o quê. Cara, achei boa lembrança, velho. Bacana. Essa é mais uma ideia que foi reaproveitada, né? Entre aspas, porque o Conan voltou pra Marvel, né? Décadas depois, e o que eles fizeram? Jogaram o Conan no universo Marvel regular para ele poder encontrar com todo mundo. Naquela época foram, sei lá, 3, 4 edições que eu lembro, assim, mais ou menos, que tinha, né? Eu lembro então, que ele encontra o Thor, Fábio. Sim, tem o do Thor, tem essa que o Loreto falou, que ele vem pra cá, ele acaba se tornando um ladrão, aí ele enfrenta o Capitão América. Coitado. Tem uma que o Wolverine vai pro passado, então eles se confrontam lá, o Conan, o Wolverine e a Sonja. Então tiveram várias
brincadeiras assim nesse sentido, né? E nesse período também do segundo volume, eles já começaram a pegar não só alguns eventos-chave, mas começaram a pegar sagas, né, da Marvel e dar finais alternativos, né? Esse tipo de brincadeira num âmbito maior começou no volume 2 e seguiu em frente praticamente em todos os outros volumes, né, da publicação. Tinha se tornado quase que obrigatório, né? Tipo assim, você tem uma grande saga da Marvel e aí eles faziam já um What If com um desfecho alternativo. A gente tem mais ou menos a partir de 2004, que foi o volume 3, daí para frente, todos os outros volumes, eles abordaram basicamente grandes sagas, né? E aí não eram publicações mensais, eram tipo edições especiais. 4 edições, 5, 6, enfim. E sempre abordando as grandes sagas, né? Enfim, aí perdeu um pouquinho da força, né? Da ideia original. Mas ainda assim tem uma ou outra história ali que se salva, né? Então, pessoal, esse é o breve resumo que a gente fez para vocês do que é o What If nos quadrinhos, que, como o Fábio falou no começo, vai se tornar uma série de animação da Marvel e também vai dar origem, digamos assim, a possibilidades ao multiverso, vai ter zumbis, vai ter a Peggy Carter como Capitão América e várias outras ideias. A gente vai comentar também a série, mas depois que ela estrear, fica aqui com a gente, se inscreve no nosso canal, dá uma passada no nosso Instagram, deixe o seu comentário e quem sabe a gente não faz mais algumas versões alternativas. Isso aí, galera. Um abraço. Falou! Falou, pessoal!